Teoria atômica de Dalton e a representação de substâncias simples, composta, misturas e transformações químicas, né? O que é a teoria de Dalton? A teoria de Dalton é aquela que fala que o átomo pode ser representado pela bolinha, né, indestrutível, maciça. Então, de acordo com a teoria de Dalton, os átomos são representados por esferas. Nesse tipo de representação, os átomos de uma fórmula são representados por esferas de diferentes colorações, indicando o tipo de elemento químico a que o átomo pertence. As esferas podem diferir somente pela coloração ou, em situações mais rigorosas, também por tamanho, indicando as massas diferentes, né? Porque o modelo de Dalton, ele vai dizer que os átomos são esferas maciças, mas que os diferentes tipos de átomos têm massas diferentes. Então, os átomos que têm massas maiores seriam representados por esferas maiores. Mas, por praticidade, normalmente a gente usa somente a representação diferenciando as esferas por cor, indicando que eles são de elementos químicos diferentes, né? Agora, quando eu penso num fenômeno químico, que é o que está representado aqui, por que fenômeno químico? Porque as substâncias reagentes são diferentes da substância que é o produto. Só que eu tenho que a lei de conservação da matéria, ela é respeitada, né? Um carbono como reagente, um carbono como produto. 2 vezes 2, 4 hidrogênios como reagentes, 4 hidrogênios lá no produto. E eu posso representar não só pela fórmula, posso representar também de acordo com a metodologia de Dalton, por esferas, né? Aqui, aquilo que eu falei da questão do tamanho das esferas, que às vezes a pessoa prefere representar assim. O átomo de carbono é mais pesado que o átomo de hidrogênio. Então aqui ele está mostrando isso, representando o carbono por uma esfera maior. Mas aí o que acontece? Carbono representado por uma esfera. Então, se eu tenho um carbono antes, eu tenho que ter uma esfera representando o carbono depois. 4 esferas representando os hidrogênios, eu vou ter que ter 4 esferas depois. 1, 2, 3 e 4. A matéria se conserva. Substância H2, ela é uma substância simples. Por quê? Os dois átomos que a compõem são átomos iguais. Quando que é uma substância simples mesmo? Quando ela é formada por um único tipo de átomo. Aqui o carbono está representado pelo C, é um átomo só, né? Então a gente sabe que é uma substância simples. CH4, 2 tipos de átomo, os hidrogênios e o carbono. Então é uma substância composta, né? Então, relembrando, antes da flecha, reagentes, depois da flecha, produtos, substância simples, formada por um tipo só de átomo, substância composta formada por pelo menos 2 tipos de átomo, né? E na representação de um fenômeno químico, a gente tem que as substâncias antes, que são os reagentes, são diferentes das substâncias que eu tenho depois da flecha, que são os produtos, né? E vale a lei de conservação da matéria. A massa se conserva, ou seja, todos os átomos que eu tenho antes, eles têm que estar depois da flecha também. Aqui, ó, temos uns sistemas para a gente ver alguns detalhes. É uma substância composta e pura. Por que é composta? Porque tem 2 tipos de átomo. Por que o sistema como um todo é puro? Porque só tem um tipo de substância e não tem uma substância misturada com a outra. Não tem, por exemplo, ó, uma substância representada por 2 bolinhas iguais. Não. Todas as moléculas são idênticas ali naquele sistema. Então a gente fala que quando as moléculas são idênticas dentro de um sistema, é um sistema puro. Sistema 2. Eu tenho 4 moléculas diatômicas, como no primeiro caso, né? São moléculas de 2 átomos.
e todas elas são iguais. Então, ao contrário que aqui é uma substância composta pura, aqui, ó, todas as moléculas são iguais, mas são moléculas de um mesmo tipo de átomo. Então, aqui eu já vou ter uma substância simples pura. Ela não está misturada com outro tipo de substância, tá? Então, por isso que eu tenho uma substância simples e pura. 3. Mistura de substâncias simples com compostas. Substâncias simples. Essas duas aqui fazem parte de uma substância composta, porque tem 2 ou mais tipos de átomo. Essa aqui ainda é uma segunda substância composta. Então, eu tenho aí um sistema que é uma mistura de 3 substâncias. Uma simples e 2 compostas, né? Então, quando ele afirma lá, mistura de substâncias simples com compostas, verdadeiro. A 4, mistura de substâncias simples. Um tipo de substância simples, porque é formada por um só tipo de átomo. Outro tipo de substância simples, e elas estão no mesmo sistema. Então, aquilo ali é uma mistura de substâncias simples. Verdadeiro, né? Número de átomos nas moléculas das substâncias. Só para relembrar, né? Se tiver um átomo só, como é o caso dos gases nobres, vai aparecer como uma bolinha só, monoatômico. Tem 2 átomos na molécula, diatômica a molécula. Tem 3 átomos na molécula, triatômica. Tem 4 átomos, tetraatômica. Aqui a gente tem outra com 4 átomos, que é tetraatômica. Diatômico HCl, tem 2 átomos. E a molécula de água, que é triatômica. Aqui a gente tem o H2SO4 com 7 átomos na molécula, heptatômica, mas só que a partir de 5 átomos, que seria pentatômica, a gente já costuma falar que é uma molécula poliatômica, tá? Exercício resolvido 1. Então a gente tem esses sistemas aqui, ó, e a gente quer analisar esses sistemas, colocando verdadeiro ou falso nas afirmações, né? Então vamos ver. Em um está representado um sistema puro. Verdade. Porque, ó, todas as moléculas são iguais. Né? Bolinha verde com bolinha cinza. Então, dentro daquele sistema só tem moléculas desse tipo. Então, é um sistema puro. B. Em 5 está representada uma mistura. Vamos ver o 5. É uma mistura porque, ó, tem moléculas diatômicas verdes e moléculas diatômicas vermelhas. Então, moléculas de 2 tipos. Então, é uma mistura. Em 7 está representada uma substância pura. Vamos ver quem que é o 7. O 7 engana, hein? Toma cuidado, ó. Tem uma substância diatômica, bolinhas vermelhas, tá vendo, ó? 2 moléculas dela. Só que a outra é vermelha, a bolinha, só que sem 3. Então aqui eu não tenho uma substância pura, eu tenho uma mistura. Elas estão misturadas no mesmo sistema. Então em 7 está representada a substância pura, vai ser falso. Em 6 está representada uma mistura, vamos ver o 6. Tem bolinha cinza diatômica, verde com cinza diatômica e verde com verde diatômica. Então, a mistura de substâncias. Então, é verdadeiro. 2 representa substâncias simples. Vamos ver. Só tem moléculas diatômicas vermelhas, né? Então, é a representação de uma substância simples. 6 representa uma mistura de 3 substâncias. Vamos ver o 6. Uma substância, que é a bolinha verde com a cinza. Diatômica só verde, diatômica só cinza. Então eu tenho quantas substâncias lá? Eu tenho 3. Elas estão misturadas naquele sistema. Então tem uma mistura de 3 substâncias. 7 representa uma substância pura, né?
aqui está repetido, né? Então a gente já fez isso aqui, né? Na realidade, o item C e o item G, eles estão com a mesma coisa, ó. Lá no C, em 7 é representada uma substância pura, 7 representa uma substância pura. Então, a gente vai ver aqui, ó, falso. Por quê? Só relembrando, ó, tem bolinha de 2, tem molécula de 2 átomos e molécula de 3. Então, é uma mistura. Então, existem representados acima 4 sistemas puros. Vamos ver. Só tem moléculas de um tipo, é puro. 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 Tipos diferentes, tipos diferentes, tipos diferentes e tipos diferentes. Então, puros só vão ser os 4 primeiros, né? De 1 até 4. Ele está falando que existe acima representado 4 sistemas puros, então isso aí é uma verdade. Certinho. Dando sequência. A gente tem uma transformação aqui, vamos assinalar verdadeiro ou falso de acordo com o que for afirmado. Aqui eu vou ter um sistema que tem moléculas diatômicas e monoatômicas. É uma mistura, então, que eu tenho de 2 substâncias simples, né? E vai se transformar em quem? Em uma substância composta e todas as moléculas são iguais. Então quer dizer que eu saio de uma mistura e vou para uma substância pura, né? Então vamos ver. A imagem, ali tem A. A imagem representa a transformação de uma mistura em uma substância pura. Sim, 2 tipos de moléculas misturadas, só um tipo de molécula. Aqui é uma mistura e aqui está puro, não está misturado, então é verdade. As substâncias reagentes são simples? São de um tipo só, de um tipo só. As substâncias reagentes são simples. A substância produto é composta? É, ó. Tem 2 tipos de átomo. Quando tem 2 ou mais, vai ser composta, verdadeira. D. A imagem representa um fenômeno físico? Não, é químico. Por quê? Substâncias que eu tenho antes, diferente da que eu tenho depois. No fenômeno físico, antes e depois é a mesma substância. É igual eu congelar a água. Virou gelo, estado líquido virou estado sólido, mas eu tenho a mesma substância. Então, congelamento da água seria um fenômeno físico, mas aqui eu tenho 2 substâncias que se transformam em outra que é diferente delas. Então, é um fenômeno químico. Então, isso aqui é falso. A imagem mostra que a lei de conservação da matéria é respeitada. É só ver se os átomos que estão antes estão depois. Quer ver o carbono? Tem 1, 2, 3, 4. Carbono aqui. 1, 2, 3, 4. Respeitou quanto ao carbono. Vamos ver os hidrogênios. Tem 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Respeitou. Os átomos foram conservados. A lei de conservação da matéria. Ó, acabei apagando aqui. A substância, vamos fazer aqui de novo para vocês não se perderem. Se a substância produto é composta, a gente tinha colocado verdadeiro. A imagem representa o fenômeno físico, é falso, né? E a imagem mostra que a lei de conservação da matéria é respeitada, sim, já conferimos. Verdadeiro. Ok, gente? Agora é só estudar e fazer os exercícios.